Eu sei que você conhece alguém que precisa do tratamento com a cannabis medicinal. Ou quem sabe você, mas talvez você nem saiba disso ainda. Talvez você tenha medo, preconceito, ou não sabe nem por onde começar. E é por isso que eu tô aqui. O meu filho autista usa cannabis medicinal há 2 anos e a nossa vida mudou completamente por causa dessa planta. Eu sou Manu Pinheiro, jornalista, mãe atípica, e eu vim aqui te mostrar como é viver com a cannabis e os benefícios que ela pode trazer em diversas patologias. E no episódio de hoje, eu simplesmente vou apresentar para vocês nada mais, nada menos a mãe e, obviamente, o filho, que foram inspiração para a lei da cannabis no SUS, aqui de São Paulo, mas acho que do Brasil inteiro, né, Neide? Eu vou falar aqui com a Neide Martins, que ela é a mãe do Vitor Gabriel, ela também é presidente de uma associação que é a Acolher e Transformar Vidas. Também é membro do grupo de trabalho Canabidiol da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e de Santos, dentre outras funções, né, Neide? Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Manu, pela oportunidade. A gente já vem conversando há bastante tempo e tudo na sua hora, Sim, né? tudo no seu tempo. A gente já estava tentando há muito tempo e não dava certo, mas agora Sim. deu. E assim, é uma honra estar aqui, né? Poder compartilhar novamente, que a gente já conversou um pouquinho no encontro, no congresso. Aham. E agora poder compartilhar com você e com todos os teus seguidores um pouquinho da nossa história. Eu que agradeço o convite. Nossa, Neide, eu não tenho mais nem muito o que falar aqui. Eu quero só ouvir. Eu quero ouvir a história de vocês, porque, assim, graças a ela, graças a vocês, ao Vitor Gabriel, agora a gente tem cannabis no SUS. Sim, é assim, essa luta já vem de longo tempo, né? Outras mães já estavam bem à frente já, desde 2013, 2014. A gente conheceu, né, na verdade, em 2014, que o Vitor começou a funcionar em 2013, janeiro de 2013, e Quantos 2014 anos ele tinha? ele completou um ano, Aham. né? Até 8 meses não tinha nada. Quando ele completou um ano, em janeiro, começou os espasmos. E aí foi 2013 inteiro convulsionando e, assim, cada vez mais intenso, cada vez com uma frequência maior. E em 2014 nós fomos buscar outras alternativas. E como nós não tínhamos o controle e o Vitor estava ficando com bastante sequelas, a gente optou em estudar cannabis. Então, a gente foi buscar, a gente viu uma matéria no Fantástico das Mães do Chile, e aí a gente entrou nessa luta, nessa loucura aí. E ele faz uso, na verdade, desde o segundo semestre de 2015. No sexto médico que nós conseguimos a prescrição. E, assim, foi uma história bem difícil, né, Neide? Porque ele chegou até a ficar sem andar. Não foi isso? Sim, foi. Então, o Vitor teve um diagnóstico tardio, né? Foi diagnosticado com epilepsia. Somente com 2 anos e 8 meses que foi diagnosticado com síndrome de West. Nesse período, ele estava com em torno de 60 crises por dia, Meu porque foram Deus. muitos anos convulsionando. E aí, logo após, ele completou 3 anos e migrou para Lennox-Gastaut, que é uma síndrome que é mais violenta, dava acordado. Então, a West era dormindo, Meu Deus. ele dormia agarrado com a gente. O que sensibilizou o deputado Caio França foi quando nós conversamos, e eles conheceram a nossa história, né? E nós conversamos que nós dormíamos agarrado, com medo que ele não retornasse numa convulsão, ou a gente não visse. E foi um período muito difícil, muito difícil. E aí, a Lennox dá acordado. Então, em qualquer momento, ele estava almoçando, ele era jogado para frente. Meu Ele estava Deus. brincando, ele era jogado para trás. O Vitor tem várias marcas, cortes, porque é violento e é acordado. Então, o Vitor precisou usar capacete. A Nossa. partir daí, nós fizemos na ACD, eu pedi um capacete, eu sou bem chata, eu sou bem exigente, eles queriam dar um capacete totalmente diferente. Eu falei, não, eu preciso desse capacete, que era um capacete antigo que eles faziam, que fazia uma proteção exatamente na testa e aqui atrás. Então, é um capacete tipo de Ai, boxeador, sei como é. sabe? Uhum. E eu falei, não, é esse, mas esse é muito antigo. Eu falei, não, mas é esse, porque é esse que vai proteger a cabeça dele. E realmente,
protegeu bastante. Oi, tadinho, ele já sabia até assim, tirava para tomar banho e eu tirava pouco para dormir. E aí ele já colocava, ele mesmo colocava quando era para colocar. Ele sabia que aquilo era a proteção dele, sabe? Só que aí ele foi debilitando. A partir daí, ele passou a ter 80 crises por dia, Manu. Nossa. Nós fazíamos o gráfico para levar para Como é que médicos. você percebia? O que que acontecia? O Vitor teve todas as convulsões que existem. É crônica, tônica, ausência, todas que você possa imaginar. Ele ficava com muitas dores, porque enrijecia os braços, as pernas, e a gente fazia massagem. Ele teve até a apneia do sono. Nós tínhamos que correr com ele para o hospital, e nós solicitamos ao plano de saúde o oxigênio em casa. Porque ele estava dormindo, ele ficava todo roxo. E assim, foi um período muito desgastante. A gente fala assim, a gente entrou em depressão, porque eu e meu marido, a gente fez de tudo. A gente passou por tudo quanto é médico, para saber o que estava acontecendo, né? E a gente não conseguia o controle, porque eu falei, eu não quero nem saber a causa, né? Porque o Vitor não é nosso filho biológico. Então, os médicos estavam tentando fazer... Então, eu ia até falar isso depois, que assim, olha só que especial e ainda mais forte é que essa luta dessa mãe que não mediu esforços e não tem limites e nunca vai ter. Não, não mesmo. O Vitor é um filho, né, do coração, é um filho adotivo. Mas Sim. isso não quer dizer que, né, é diferente, não é diferente. Não, o E amor... ainda tem mais. Veio o Vitor e a irmã dele. E a Cauane, isso. E assim, o Vitor chegou com 10 meses. E é um amor, assim, eu não tenho palavras. É indescritível. Eu não tenho nem noção para te dar a dimensão que é o amor que nós temos. É como se eles fossem nossos filhos. E eles são. Eu Porque acredito. isso já estava escrito há muito tempo. Não tem, Eles tinham que vir pra gente. Você não precisa nem provar, porque todo mundo já vê isso. Sim. E assim, ele é a luz. O Vitor é a luz da nossa vida. O Vitor transformou a nossa vida, assim, em todos os sentidos que você possa imaginar. A minha, do meu esposo. Não, ele não foi só a vida de vocês, não. Foi de milhares de famílias. Sim, e ainda muito mais vão ser transformadas. Sim, e ele é uma criança que o que eu buscava, Manu, a alegria, né? Ele sempre gosta de música, ele sempre foi muito carinhoso. Ele sempre tinha uma luz nos olhos dele, uma vontade de viver. Eu tenho vídeos dele na escola, quando ele convulsionava, que ele tentava abrir os olhos, porque ele queria participar e ele não conseguia. E eu chorando do lado de cá, filmando, Deus. né? E aí eu falava assim, eu preciso que meu filho volte à vida. Eu quero meu filho de volta, eu quero ver a luz. E além das convulsões, ele parou de andar também. Parou não foi de um andar, tempo. precisou de usar capacete, usou a cadeira de E rodas. o diagnóstico de autismo, porque ele também tem o diagnóstico de autismo, veio antes ou depois da cannabis? Então, eu achava que ele já tinha, com 1 ano e 2 meses ele já andava, Aham. né? Ele andava na ponta dos pés, ele tinha movimento repetitivo, só que também erraram o diagnóstico, infelizmente. Falavam, ele olha nos olhos, ele fala, né? Não é autismo. E era. Só que as convulsões foram tantas, né, que tomou conta. E o autismo se escondeu. Ficou mascarado, né? Ficou mascarado. E ele não tinha reações. Tinha momentos que ele não conseguia fazer isso. A gente não conseguia fazer isso com ele, né? Aí nós fizemos todos os tratamentos, todos os medicamentos que você possa imaginar. Fizemos a dieta cetogênica. A quinta médica que diagnosticou que ele tinha a síndrome de West, ela imigrou para a Lennox, ela chegou e falou assim, vamos fazer a dieta cetogênica. E aí ela fez uma lavagem cerebral no meu marido, que não era para a gente usar cannabis. Mostrou, né? E aí eu falei, nossa, mas eu tenho tanto relato, doutora. Não, vamos fazer a dieta cetogênica. Até então você não tinha iniciado a cannabis? Não, ele estava com 3 anos, né? Foi quando migrou para Lennox. E aí ela, não. Aí com 3 anos e meio eu falei, não. Ela falou, vamos fazer a dieta cetogênica. Aí eu falei, vamos tentar. Eu falei para meu marido, é o seguinte, a última tentativa, a próxima a gente vai, nem que tenha que ir para os Estados Unidos, mas a gente vai buscar
um prescritor para cannabis, que eu quero tentar cannabis. É a última salvação nossa. E Pra aí meu você- marido pra você concordou. ver, né, que a mãe, ela sempre, né, sempre Sim. tá certa, né? Não tem jeito, Aí não. meu marido falou, A gente não. sempre sente assim, né? Sim, vamos tentar. Aí foi o que a gente fez. A gente tentou a dieta cetogênica e não deu certo, infelizmente. E aí a gente passou para o sexto médico, que foi a luz no final do túnel para nós. Eu já cheguei, doutor, aonde assina o termo? Porque existe um termo, uma Aham, burocracia na muito época, né? grande na época, né? Ele falou assim, calma, mãe, eu já prescrevi e eu vou prescrever para você. Né? Vou prescrever para o Vitor, porque eu já prescrevi para 2 crianças e estamos tendo resultado. Eu falei, então, Maravilha. eu me respirei e falei, pô, aí foi onde a gente conseguiu a primeira prescrição da cannabis. E em quanto tempo você viu que a melhora dele? Então, infelizmente, a gente usou um produto que não era de tão boa qualidade, ou eu acredito que era a concentração, né? A representação, que a indústria farmacêutica fala representação, e pra gente é concentração, né? Era muito baixa em miligrama de CBD. Então, o Vitor tinha que usar uma dose muito alta e nós não sabíamos, né? Eu tinha vários relatos e eu estava participando de vários grupos, mas eu precisava de mais informações. E a gente usou 1 ano, mano. A gente pagou extremamente caro, porque durante 1 ano a gente não conseguiu o acesso via SUS, Aham. via judicial. A gente pagou. Meu marido, eu lembro, e meu marido era todo xodó com um carro que ele tinha. E nós tivemos que vender, pegar um carro popular para a gente poder garantir o tratamento dele. Nossa, vocês venderam o carro pra E pegamos um garantir o popular tratamento. para poder garantir o tratamento. Porque a gente entrou via judicial, mas demorava muito, imagina. Né? Se agora já demora, né, 2015 para 2016, muito mais. E aí a gente fez o tratamento e depois nós conseguimos, graças a Deus, que o SUS fornecesse, mas através de liminar. E aí a gente marcou. Aí eu saí de Santos, fui para o Rio de Janeiro na época, num outro médico que era especialista. Tinha 2 aqui. Tinha o Dr. Pedro Pierro, que era especialista, e tinha um outro no Rio. Só que eu não estava conseguindo consulta com o Dr. Pedro. E aí eu falei, eu preciso para ontem. Aí nós fomos de carro até o Rio de Janeiro, com o Vitor convulsionando. E aí ele explicou, aí ele deu uma aula para nós da diferença, né, de concentração, de produto. E aí ele prescreveu uma segunda marca para nós. E aí a gente começou a usar. Era importado. E a concentração era muito maior, era 100 miligramas por ml. E aí a gente começou a ver, com 1 mês de tratamento, a gente já sentiu que a crise de ausência que ele tinha muito parou. Nossa. Assim. E aí, com 10 meses, tem uma amiga minha que fala assim, nossa, Neide, você grava? Você tem todas as... Eu falei, eu tenho tudo. Eu fazia relatos de tudo. Meu dia a dia, eu conseguia fazer relato. E aí, com 10 meses, a gente já sentiu uma queda boa do número de convulsões, né? E a intensidade. E aí, foi indo bem devagarinho. Então, assim, o organismo do Vitor, ele é muito resistente. Então, eu sabia que a cannabis, eu não podia desistir. Porque tem que acertar a dose, tem que acertar a miligramagem, enfim. Sim, é muito importante falar isso, porque existem casos, assim, de famílias que querem ver o resultado logo. Pra ontem. E não é assim, depende muito de sim. pessoa para pessoa, de organismo para organismo. E é muito importante você falar isso, até como exemplo para quem está assistindo, que, olha, você primeiro passou 1 ano sem ter resultado, porque justamente isso da concentração, da miligramagem, da marca, da qualidade, até do tipo de canabinoide, sim. é importante, né? Por isso que tem que estar sendo acompanhado por um médico, assim, né, especializado. E você não desistiu, né? Aí ficou mais 10 meses até ver o resultado. Até ver o resultado. E aí foi quando a gente começou a falar, não, agora encontramos o caminho, né? E aí estamos nessa luta. E hoje, como ele tá? Então, na verdade, nós zeramos a crise. O Vitor zerou. Jura? É inacreditável, mas zerou. Assim, de 2018 a 2019, zerou. Foi quando o Vitor voltou, a gente começou a tirar ele da cadeira de rodas, tirar o capacete. Aí na escola falava assim, nossa, mas ele pode ter a convulsão. Eu ia segurando ele, porque quando o Vitor era menor, eu fazia exercício em casa nele. Eu era a terapeuta dele em casa. Eu amarrava um lençol e punha ele para ficar em pé. Mãe é terapeuta, mãe é pesquisadora, mãe é tudo. E eu amarrava para ele andar em casa, porque ele não tinha força, né? E aí até que ele
depois ficou mesmo sem força nenhuma. E aí, quando ele começou, eu vi que ele já estava, né, conseguindo, a gente fazendo isso em casa, a gente levou ele para a escola não acreditou. A escola falou assim, nossa, mãe, você vai trazê-lo sem a cadeira? Eu falei, vou, ele vai ter que andar, ele vai andar, Nossa. né? E aí, depois nunca mais. Eu levo a cadeira pro Vitor quando a gente vai passear na praia, né? Aham. Porque ele ficou muito tempo sem andar. Então, quando a distância é muito grande, longa, ele cansa, Aham. né? E eu não aguento mais pegar ele no colo. Ele tá com quantos anos hoje? Hoje tá com 12, fez 12 em janeiro. Então, assim, eu levo o carrinho dele, ele vai no carrinho, aí ele anda um pouco, senta no carrinho, anda um pouco, e assim é o que a gente faz. A gente faz dessa forma. Nossa, Mas que o maravilha. Vitor Então, as crises zerou. convulsivas, ele não tem Zerou. mais. Não, não tem mais. Nossa. E o que acontece, Manu? É importante dizer isso. E é o que eu divido com os pacientes com a associação, né? O Vitor, ele pegou uma infecção em 2019, intestinal. E na época, eu não sabia, ele tomou antibiótico. E na época, ele voltou às crises. E eu entrei em pânico. Então, assim, eu acabei... aí eu consegui consulta com o Dr. Pedro, né? Que eu sabia que ele era especialista. E aí ele falou uma coisa que eu divido com todo mundo. O canabidiol, quando você está com uma infecção, o antibiótico corta o efeito canabidiol. É mesmo? Corta Caramba. o efeito canabidiol. Então, o médico tem que reajustar esse período do tratamento com antibiótico, né? E eu preciso dar uma ênfase aqui, que eu tenho que falar do primeiro médico que prescreveu, Dr. Marco, de São Paulo. Marco Roque, ele é neuropediatra e foi o que, sabe, que deu a mão pra gente e falou, não, eu acredito e eu vou ajudar. Foi o que nos ajudou. Então, assim, sou muito grata ao Dr. Marco Roque, neuropediatra infantil, que nos ajudou logo no início. E aí o Dr. Pedro reajustou as doses pra gente e a gente conseguiu. E a doutora Márcia Cascade, que é a nossa médica do coração, que acompanha o Vitor desde 2017, né? E ela mesmo disse que no começo ela, Neide, eu não prescrevo canabidiol, mas a evolução do Vitor é gigantesca, eu vou estudar. Nossa. E ela foi estudar. E ela foi a primeira prescritora na minha cidade, em Santos, a prescrever canabidiol para criança. Que demais. E como é que foi esse encontro com o deputado Caio França? Como foi para ele conhecer vocês e começar todo esse processo aí da criação da lei? Então, o deputado Caio, ele nos conheceu através da Renata, que é uma assessora, né, dele, pesquisadora e jornalista, que é a Renata deixa eu anotar aqui o nome dela, peraí, Ferrarize, a Renata. Ela viu uma matéria, porque tudo começou deixa eu voltar um pouquinho, tudo começou quando a Anvisa foi fazer uma audiência pública para debater, discutir sobre o medicamento em farmácia. E aí contratou uma produtora, que é a Nave Reportagens. Eles que começaram tudo, eles que começaram a nossa história. Então, eles fizeram uma matéria conosco e também com outras pessoas para esse site, né? Que eles queriam levar isso antes da audiência pública que ia ter. Né? Eles saíram na frente. E eles saíram de São Paulo, foram a Santos e acompanharam o nosso dia a dia. Então, eles fizeram o passo a passo, na escola, no Vitor, pegaram depoimento de professora. E foi uma matéria muito legal, né? Muito... repercutiu bastante, principalmente na minha cidade, porque eu acabei compartilhando bastante também, e todo mundo viu, porque foi justamente na semana que eu debater sobre o tema. E aí a Renata, pesquisadora, jornalista, quando eles decidiram fazer a pauta da cannabis, né, todo mundo lá, eles até comentam, né, no escritório lá, nossa, mas é um tema tão difícil e tal, e fala assim, vai buscar. E ela me achou na internet. Na primeira
pesquisa, ela falou, Deus, todo relato que ela fala assim, Deus me direciona. E aí, na primeira pesquisa que ela fez, ela achou essa matéria, que é uma matéria muito completa, depois eu vou dividir com você, para você conhecer. Uhum. E ela viu que era uma escola que o Vitor estudava pelo, né, Honorex, com o logotipo, que ela já tinha feito né, uma visita lá a trabalho e entrou em contato comigo. E aí ela fez a ponte para a gente poder conversar e ia contar a história para o deputado Caio. E aí ele decidiu, não, vamos criar essa lei aí para ajudar mais famílias. Aí ele falou, não, agora eu tenho eles já tinham, né, um propósito e, assim, um tema, mas aí ele falou, não, agora eu tenho uma base no caso, modéstia à parte, o meu filho teve uma evolução gigantesca, Sim. né? Então, assim, é a prova viva, é o que eu falo, é a prova viva que tem resultado. Sim, E claro. que nós temos que buscar o melhor para Eu os sempre nossos falo que a filhos, né? melhor evidência científica é a que está lá na Sim, nossa casa, que a gente vê todo dia, não é exatamente. isso? Então, assim, eu tenho um orgulho enorme de fazer parte dessa história, do meu filho ser a inspiração do projeto do deputado Caio e agradecê-lo, É porque, lindo assim, demais. foram quase 5 anos de luta, né? E eu lembro que na primeira audiência pública, ele me convidou para falar na TV Alesp, Uhum. e depois, na semana seguinte, era audiência pública, né? E eu lembro que eu falei, deputado, é muito difícil. A gente vai apanhar muito, né? E ele falou, Neide, segura na minha mão e vambora. Ah, Vambora, a que gente vai demais. tentar. Então, assim, eu nunca esqueço isso, né? Essa frase dele. E eu falei, vamos levar a qualidade de vida, né? Não só... eu já estava garantida pelo Estado, mas outras Uhum. pessoas não. Isso que eu ia Outras falar. crianças Você não. tem noção da importância de você, do Vitor, para, sei lá, milhares de famílias que estão sendo, né, impactadas e que ainda vão ser. Sim, E assim, sim. não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro, porque antes de ter a lei aqui em São Paulo, de começar tudo isso, não tinha em lugar nenhum. Não, então, o projeto de lei do Caio foi copiado, salvo engano, em 22 estados. Copiado, assim, igualzinho, em Que 22 bom. estados. Então, assim, outras pessoas tiveram coragem também de enfrentar cada um no seu estado, mas o pioneiro foi ele, né? E vocês estão fazendo E história. assim, Que lindo. assim, eu até me emociono muito, sabe? Em Não tem como saber não se emocionar. que, assim, eu sempre falo assim, eu sabia que meu filho tinha uma missão. Uhum. Eu sabia que eu tinha uma missão, e meu marido, meu esposo, com o meu filho e com a minha filha. Nós sabíamos, né? Deus enviou 2 crianças pra gente. Só que, quando começou ele ter essa evolução, Brasil inteiro me chamando para trocar experiência, para querer entender, mães desesperadas, né? E aí entrar um projeto desse que revolucionou o estado de São Paulo e, consequentemente, no Brasil, eu falei, cara, eu tenho uma missão não só com meu filho, mas perante, Claro, né, outras com mães, outros certeza. E é o que eu pacientes. sempre falo assim, eu tô aqui, eu cheguei até aqui, tô com esse canal de informação aqui, mas assim, nada disso pra mim é mérito meu, é tudo meu filho. Eu só tô aqui Sim, por causa do sim. meu Por causa do filho, seu por causa filho, dele. Então, você foi assim, a buscar. mesma coisa você, começou tudo pelo Vitor. Vitor. Então, assim, é muito forte isso, né? É um propósito muito forte, que não tem mais como a gente deixar pra lá. Não tem Não, como mais. Eu falar, não, cansei, não quero não quero mais. mais. Não Não tem tem, como. não tem como, porque você olha pro lado, você vê famílias, né, sendo ajudadas, te agradecendo, você vê famílias tendo qualidade de vida, podendo sair de casa, Sim. podendo ter um lazer. Como que você vai ser tão egoísta ao ponto de falar, não, vou parar com isso aqui? Não tem como, né? Não, e assim, cada relato que você tem, eu atendo o Brasil inteiro, né? Então, assim, Então, vamos pessoas falar então bem. agora da Então, associação Acolher e Transformar Vidas. Depois a gente vai voltar um pouquinho, que eu quero falar do grupo de tá trabalho bom, também. tá bom. Então, vamos Como lá. é que funciona a associação? Como foi que ela surgiu e tudo? Então, a associação surgiu. Eu sempre tive uma vontade, um desejo de montar uma associação para ajudar, porque eu e meu marido, a gente sempre foi voluntários, né? De abrigos, enfim, a gente fazia campanhas para ajudar as pessoas.
A gente sempre se doou, né? E aí, quando nós pegamos o Victor, né, e a Cauane, quando nós pegamos e entendemos que nós tínhamos uma missão muito maior do que o que a gente fazia, o que a gente fazia não era nada. Então, eu falei, não, eu preciso ajudar outras pessoas. E aí eu vi a dificuldade que nós, mães atípicas, temos. Mães de autismo, de epilepsia, de Down. Hoje você vai ver que tem tantas síndromes, Manu, que você não tem noção. O sofrimento das pessoas, falta de inclusão, falta de assistência, falta de conhecimento dos seus direitos, Sim. sabe? E aí eu falei, não, agora é a hora de compartilhar toda essa vivência que nós tivemos, todo o conhecimento com as pessoas. E aí nós montamos em 2022, né? Esse mês está fazendo 2 anos. Parabéns! E aqui eu já estou comemorando com você a primeira pessoa que está sabendo. Que maravilha! Que- Parabéns por todo o seu trabalho, Neide. É muito importante, muito mesmo. Obrigado, Manu, obrigado. E assim, calhou justamente de eu fazer esse bate-papo com você, justamente iniciando o mês de agosto, Nessa que é o mês de comemoração, né? comemoração, Aham. né? E aí nós montamos a associação, e a associação o foco é a primeira associação no foco, né, do paciente responsável. Então, não é uma associação de cultivo, não é uma associação que vende produtos, a gente faz o acolhimento, a gente assessora, faz assessoria em vários aspectos. Tipo assim, eu preciso de um médico que prescreva canabidiol. A gente vai passar os médicos que a gente conhece, que a gente sabe que tem experiência, que vai fazer um trabalho humanizado com o paciente. A gente orienta via judicial quais são os seus direitos, não só de cannabis, mas quais são os seus direitos também de todos, porque todo mundo sabe a dificuldade que é, mas às vezes não sabe o caminho. Então, a gente faz esse tipo de trabalho de orientação, de divulgação sobre o produto, quebra de paradigmas, porque muitas famílias ainda têm preconceito, muitos médicos ainda têm preconceito. Então, a Sim. gente acaba, eu sempre digo, né, a gente molda os pais, né, com todo cuidado para que ele possa ter a informação correta e levar para o seu médico. Uhum. Né? Ele ter uma bagagem e falar, doutor, eu compartilho relatos de pacientes. Não é só a Neide que está falando. Né? As pessoas visam muito o meu relato, visam muito a minha história, mas eu divido outras histórias, que eu tenho Sim, diversos... é importante, até para as pessoas verem que, assim, não foi só com a Neide, ela não teve sorte. É porque acontece com muitas Não, famílias, com muitas, né? muitos pacientes, Então, né? a gente tem pacientes, eu falo que eu tenho pacientes, né, porque é da associação, Aham. né, é do nosso acolhimento, com Alzheimer, com Parkinson, com a doença ELA, que é bem difícil, com esclerose múltipla. Tem relatos com esclerose múltipla, fantástico. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, o meu médico falou que é só para epilepsia. Aí eu falo, olha, eu vou te mandar algumas informações, manda um material científico, para que Não, ele e a possa Neide, levar... ela é chamada em escolas, em lugares assim, para ela apresentar, para ela falar do relato dela. Ela, na verdade, ela conta a história da cannabis e tudo, não é, Sim. Neide? Então, nós fizemos um projeto para levar para as escolas, né? Que envolve também o autismo, Uhum, né? muito importante. O preconceito. Então, a gente acaba mesclando as duas coisas, né? O tratamento medicinal, que a equipe multidisciplinar tem que conhecer, porque às vezes muitos pacientes estão fazendo uso e a escola ou a clínica não sabe. Então, assim, clínicas de terapias estão me chamando para poder fazer reuniões com as mães, com os pacientes. As escolas, tanto pública como privada, Nossa, estão maravilha. solicitando para que a gente possa levar a informação. Então, assim, eu faço um material que eu explico quando que começou a surgir as pesquisas, quando que iniciou. Então, eu vou fazendo beabá para que eles não entendam que a cannabis não começou agora. Uhum, Já vem há muitos anos, vem há décadas, né? sim. Então, assim, a gente faz bem explicadinho para que eles possam ter esse entendimento e aí sim levar
para os médicos e fazer o acompanhamento daquele paciente também. Nossa, muito importante. E como é que é esse processo para a família chegar até a associação? Então, nós temos uma página no Instagram e também a gente tem um site, né? O Instagram é Acolher e Transformar Vidas, né? @Acolher e Transformar Vamos Vidas. escrever aqui embaixo. Sim. E tem o nosso telefone WhatsApp, que é um telefone exclusivo da associação, Então já fala aí pra né? gente. É 13, DDD 13, 99701 3636. E vocês 13 atendem... pode ir. 99701 3636. E vocês atendem assim, não importa de onde seja, do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Que A gente tem um maravilha. sistema que a gente fez exatamente do que nós precisávamos. Um sistema de cadastro, né, de CRM, de paciente. É totalmente diferente. O que eu preciso para fazer para entender aquele paciente. Então, a gente tem o nome do paciente, a patologia, se está iniciando o tratamento, se não está. Então, a gente faz esse acompanhamento com esse paciente. Começou a usar o canabidiol, não está com só ainda estudando, para a gente poder fazer esse acompanhamento. Porque, Manu, o que acontece? Muitas vezes, infelizmente, o paciente para de usar porque não trouxe resultado. Ou porque a dosagem está errada. Acontece muito de alguns médicos, de repente, acharem, né, por algum estudo, alguma coisa, de começar com uma dose muito alta, uma subdose. Ontem eu estava fazendo um acolhimento no qual ele já começou com 2 ml de manhã, 2 ml à noite. Eita! E aí, assim, é difícil. Como que você vai falar assim, né? Falar assim, tá errado, né? Eu falo assim, olha, eu como mãe conversa com o médico. Talvez teu filho tá tendo esse tipo de reação porque piorou, no caso, a convulsão dele. Talvez por causa da subdose. Então, conversa com o médico, de repente começar com uma dose um pouco menor. Porque a maioria dos médicos começa com dose baixa tem e que vão começar aumentando bem baixinho gradativamente, pra ir né? aumentando, né? Então, a gente tem que ter todo também um tato para poder explicar para o paciente, né? E é engraçado, né, Neide? Porque e quando a nem- gente entra nesse mundo, nesse universo, a gente acaba, né, se apaixonando e estudando sobre a planta Exatamente. e começa a aprender também muito. Sim. Tem médico que fala assim, nossa, você sabe mais do que eu. Não tem. Exatamente isso. Porque, assim, a gente acaba... Acho que o dia a dia ensina muito pra gente também, né? Sim, e o dia de ensino... Claro que a gente não vai prescrever pra ninguém, a gente não vai falar, não, olha, não faz vai assim, prescrever. não é assim. Não, é o que eu falo assim, ó, conversa com o médico que talvez o organismo do seu filho não esteja aceitando a dose atual, né? Então, muitas vezes tem que reduzir a dose. Então, eu penso muito assim, e uma coisa muito legal da nossa associação, eu estou montando uma carteirinha né, para o paciente. A nossa associação é gratuita, o trabalho é totalmente voluntário, o paciente não paga anuidade, não paga taxa. E o que a gente está buscando? Parceiros que dê desconto. Então, eu tenho já médicos, Maravilha. especialistas que fazem desconto diferenciado para a associação, por isso a carteirinha vai ser legal, né? Hoje a gente só encaminha e a gente... profissionais também, advogados também, a gente está também buscando parceiros, a gente tem já... A gente já tem parceiro muito bom que é super... experiente na área da saúde há muitos anos, né? Então, a gente busca valores diferenciados. Se a gente conseguir gratuidade, Então, melhor. eu já ia falar, tem que vir marcas também para somar nesse sentido de fazer marcas, até mesmo para fornecer medicação, né? Mediante, lógico, então, eu tô receita. A gente está buscando e isso. profissionais também. Eu acho que, sei lá, não precisa também ser sempre, mas, sei lá, um mutirão, alguma coisa do tipo, né? Para fazer ali a cada 1 mês, 2 meses, aquelas consultas que você vai selecionar as famílias que você sabe, né? Que são, né, de baixa renda mesmo e que não tem condições de pagar nem pela consulta, nem pela medicação. É muito importante isso. E patrocínio também, né, Neide? Sim, vamos falar sobre isso, porque, olha só, olha o trabalho da Neide, gente, totalmente voluntário. Não ganha nada com isso. Aposto que até tira do bolso, não tira? Muitas vezes tem que tirar, né? Então, a gente precisa olhar para projetos assim e ajudar a gente. Então, deixa eu te explicar, Manu.
esses apoios que nós temos, parceiros que oferece desconto, esse desconto não entra para a associação nada. O pagamento é direto para o profissional. A gente só faz a indicação, né? Então, a gente indica, olha, eu tenho 2, 3 parceiros, médicos, eu tenho esses 3. E aí, a pessoa, eu falo, entra em contato, conversa, vê valores, tal, e decida. Não sou eu que decido. Eu dou as opções e eles escolhem com quem eles querem fazer. Ou o processo judicial, ou o atendimento, né? Então, é isso. Eu venho buscando, sim, laboratórios, já desde o ano passado, mas é difícil, né? Alguns laboratórios não querem dar desconto, na verdade. Né? O que acontece? As mães já fazem essa divulgação, já acostumaram mal esse povo, né? De fazer a divulgação gratuitamente e tal. Então, assim, acaba a gente não conseguindo. Eu tenho alguns parceiros, eu tenho alguns parceiros que tá dando desconto, sim, né? Porque eu sei o quanto é difícil. Vamos lutar por isso aí, pode contar comigo, Neide. Eu sei o quanto é difícil você comprar um medicamento, né? Hoje, os medicamentos, você não consegue nenhum, seja ele artesanal ou importado, menos de R$300. O da Prat, né? É 300 e pouco, e de 20 miligramas. Né? Você vai ter que usar uma dosagem muito maior para você poder conseguir um resultado bom. Sim. E aí você acaba gastando um valor muito maior. E acaba rápido, né? Acaba rápido. Então, assim, a gente explica isso, Manu. As diferenças de miligramas, o custo-benefício no final, quanto tempo vai durar aquele frasco, qual é a dose. Às vezes, a gente faz... o paciente compra o frasco e fala assim, eu não sei quanto tempo vai durar. E a gente faz os cálculos, a gente vai saber aquele produto tem quantas gotas dentro do frasco. Então, a gente fala, vai durar 1 mês, vai durar 2, vai durar 3. Então, a gente faz o trabalho, assim, bem detalhista, né? Bem explicando o pró e o contra, vamos dizer assim, que nem acesso. A gente orienta, é um direito nosso à saúde. Está na Constituição. Exato. Né? Então, eu explico detalhadamente como entrar, quais são os caminhos para entrar. O que demora mais, o que demora menos, ou o que pode acontecer durante esse caminho de entrar via judicial, né? Quais os probleminhas que pode acontecer. E a gente vai estar sempre na retaguarda para falar, olha, tenta falar com o advogado de fazer dessa forma, que a gente tem relatos que consigam dessa forma. Então, a gente vai dando todas essas orientações. Muito bom. E você faz parte do grupo de trabalho, né? Dos dois, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e de Santos. Que orgulho. Olha onde você chegou, mulher. Como é que é esse trabalho lá no grupo? Olha, vamos falar, porque o de Santos começou agora, né? A gente fez 2 reuniões e vai ter uma terceira agora, mas tá tudo devagarinho, tá tudo começando ainda, né? Tá muito recente. Então, agora o de São Paulo já teve uma boa caminhada, porque começou o ano passado. Foi bem difícil, Manu, porque assim, o que acontece? Os membros, né, que participavam, a maioria não era prescritor. Eita, e como é que faz, então? Então, era onde eles se chocavam, porque nós tínhamos a experiência, nós apresentamos a vivência, nós apresentamos pesquisas científicas, só que eles são muito... detalhista, então eles estavam querendo que tinha evidência científica realmente, né? Por mais que a gente bateu na mesma tecla, que nem eu surtei quando epilepsia refratária e o West não entrou. Como não vai entrar? Se foi pela epilepsia que começou os estudos. Sim. Não, não e não. Por quê? Porque não tem isso, porque não tem isso, não tem aquilo. Autismo. Nós levamos... Eu sempre falo com o deputado Caio França, e aí? E autismo? Como é que a gente vai fazer? Nós levamos, o Caio convidou um médico especialista que faz um trabalho no Sírio, libanês, com um grupo de autistas, tudo levou para conversar com o doutor José Luiz, numa reunião que nós pedimos à parte, né? Eu, a Cidinha, o Caio, a gente tentou, de todas as formas, entrar com o autismo. E aí bateram muito de frente e com todos os argumentos, todas as pesquisas, todas as matérias. Qual eram os argumentos deles? Tinha diversos, porque não existe, existe evidência, mas não existe pesquisa científica.
a evidência científica não era o suficiente. Entendeu? Poxa Então, assim, vida. você imagina duas mães, né, no meio, né, o Caio, deputado, mas o Caio, eles assim, ficaram mais leve. Mas a gente, assim, a gente falava muito. E aí, muitas vezes, eu me sentia mal. Porque eu até comentei, né? E o doutor José Luiz foi muito carinhoso, muito. Ele falava assim, gente, você pode falar o que você quiser. A Neide pode falar, a Cidinha pode falar o que quiser, porque a gente queria mostrar a nossa realidade, né? Os resultados positivos, né? E aí tinha algumas pessoas que eram, por ser, né? Graduados, eu falo, né? Às vezes davam uma resposta meio ríspida para nós, né? Então a gente se sentia meio assim. Só que aí depois, já no final, o doutor José Luiz colocou as pessoas nos seus devidos lugares. O Caio também falou muito que as pessoas, nós estamos lá representando o paciente. Que nem eu falei, eu estou aqui representando o paciente. Eu sou a voz de milhares de pacientes que estão pedindo canabidiol. Então eu tenho que falar o Em que eu defesa penso, em deles, defesa, né? Sim. Então, assim, existem nossos argumentos e o de vocês. Mas, enfim, graças a Deus, eu falo pro pessoal assim, gente, graças a Deus que tem 3 patologias. Já meio caminho andado. Pelo menos essas É melhor do que crianças. nada, né? Mas vamos correr atrás das Mas aí demais. agora vai ter Dor de novo. crônica, Então, autismo. o que eles falaram para nós é que esse grupo de trabalho vai ser um grupo de trabalho permanente. Então, que bom. ficou de voltar, nós conseguimos fazer voltar a pauta da epilepsia e do autismo. Então, que as bom. próximas reuniões que marcarem, a gente vai voltar nesse assunto e a gente vai debater novamente, discutir e tentar fazer com que a gente consiga. E dor crônica também. Vão ser as 3 Bom. patologias que Vai nós vamos avisando a conversar. gente, por favor. Por enquanto eles ainda não. Eu acho que eles estavam esperando o fornecimento, que já começou. Então, a próxima pergunta era essa. Já começou, graças a Deus, né? Agora no mês de julho. Como é que tá isso? Sim. A gente está indo devagar, pelo que nós sabemos. Por quê? Existem todo um protocolo, né? Então, existe um termo que o médico tem que preencher. Existem uns exames que tem que ser solicitado. Tem um prazo, era um de 6 meses, agora eu não sei se aumentou para 1 ano. Exames de hemograma, alguns exames. O único que pede exame de... eu acho que é tomografia, alguma coisa, é o de esclerose tuberosa. Os outros são exames, hemograma normal, todos aqueles exames que precisam mesmo, né? O laudo médico e esse termo de responsabilidade do médico. E aí, leva e apresenta nas DRS, que são as farmácias do estado. Só que, assim, cada calmo da DRS, cada farmácia tem um prazo para fornecer. Tem farmácia que o paciente está falando que chega lá com todo o protocolo, recebe em 1 semana, porque vai avaliar, vai verificar e já recebe. Teve uma que já falou, olha, já marcou para o mês que vem. Então, depende de cada região, eu acho, que eles devem ter algum protocolo. Mas por quê? Alguém da secretaria, da farmácia, vai avaliar se aqueles documentos estão corretos e vai agendar para fazer a retirada. E aí, depois, que nem ontem, uma mãe falou que ela retirou mês passado e que estava ontem indo retirar a segunda remessa. Então, eu não sei como eles estão fazendo o fornecimento. Do medicamento já. Nossa, que bom. Se vai ser mensalmente, né, ou o período que vai ser usado durante a prescrição, ou se vai ser que nem hoje, você recebe via judicial, né? Você recebe, o Estado de São Paulo paga para 1 ano inteiro. Então, você recebe 1 ano inteiro. Aliás, o meu tá atrasado desde março. Sério? Desde março tá atrasado. Eu tô na luta. Caramba. E a gente já teve... assim, é difícil, Manu, tu não tem noção. Eu já tinha uma liminar definitiva. Agora começou do zero. Agora foi para a segunda instância. Porque a secretaria alegou para o juiz que existem 18 medicamentos na farmácia e existe muito mais que 18. E aí o juiz falou que tinha que comprar qualquer um. E não é qualquer um. Qualquer um assim. Ele falou que reduzir custo, alguma coisa assim, que era para comprar qualquer um. Mais barato, né?
Provavelmente. Eu não posso, meu filho não pode tomar qualquer um. Uhum. Existe um desmame de um medicamento. Se o alopático, existe um desmame para você fazer, você não pode tirar um produto e colocar outro, você não pode tirar um medicamento e colocar outro. O canabidiol é a mesma coisa. Uhum. Então, meu filho não pode tirar um produto que, no caso, o produto que ele está hoje, ele está usando desde 2020. E que já está funcionando com ele. Que já está tudo funcionando. bem. Então, eu não posso tirar e colocar outro. E sendo que eles não me deram nenhuma satisfação. Eu só fui saber que eles não queriam comprar quando eu notifiquei o juiz. Caramba. Aí o juiz notificou a secretaria respondeu. E não pode acontecer isso, né? A prescrição do médico é soberana. É ele que tem que dizer, olha, eu quero esse aqui, essa Manu, marca, desse jeito. A médica fez isso. A médica, ela colocou, escreveu o porquê que não podia trocar. Primeiro, porque o produto que o Vitor usa não tem na farmácia. Uhum. E segundo, ela explicou exatamente isso. Né? Precisa de um tempo de adaptação, de tirar um produto e colocar o outro. Uhum. E aí, ela fez Não, e outra coisa, corre o risco de não dar certo o outro. Exatamente. E aí, como que fica? Como que a gente vai fazer? Eles estão brincando com a vida das pessoas, gente. Como é Mas isso? eu pedi, eu sou brava, gente, eu sou brava. Tem que ser. Eu pedi uma audiência com a promotora. Por quê? Lá em 2015, quando eu fui entrar, eu entrei pela promotoria da Vara da Infância. Então, eu já vou até te dar um feedback aqui. Uhum. O paciente ele pode entrar pela defensoria, pela promotoria e com um advogado particular. E aí eu explico, né, o pró e o contra de cada um desses caminhos a seguir. Pela vivência que eu tenho, que eu tive. E o que acontece? Eu entrei pela promotoria. Eu não tenho um advogado, eu tenho a promotoria. E a promotoria me acolheu, a promotoria de Santos me acolheu de uma tal forma, assim, desde o começo até o fim. E aí, agora, eu falei para a doutora, né? Eu falei, doutora, eu preciso marcar uma audiência com a doutora, eu preciso explicar, eu queria entender por que o juiz acatou o que a secretaria falou, né? Mediante... e aí, ela falou, não, vamos falar. Mas antes disso, quando eu vi no processo, porque eu acompanhei o processo, e eu vi que o juiz tinha autorizado a comprar o produto, qualquer um, ainda qualquer um, né? O que acontece? Eu pedi para a médica, eu falei, doutora, está acontecendo isso, isso e isso. Só faz uma declaração para mim, explicando para eu colocar no processo? Sim, ela fez a declaração, a gente mandou. Eu fiz um texto para o juiz, explicando exatamente isso, que o Vitor já faz uso, assim, 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 assim. E aí... ele mandou para um outro negócio lá, um outro setor lá, para fazer a investigação se estava correto, se não estava correto, sei lá o que era lá, um outro cargo lá. E aí eu falei, não, eu preciso conversar com a doutora. E aí a doutora me atendeu. Nossa, que, assim, doutora Nelisa, promotora, assim, super humana. Ela falou, Neide, eu te entendo. Só que, assim, vamos gravar isso aqui. Vamos gravar. Ela me fez as perguntas e... vamos mandar para frente. Aí foi para uma vara especial. Uhum. A minha sorte que caiu numa relatora, mulher. E aí ela entendeu a situação e aí ela deu assim uma liminar, né, para que o Estado forneça para nós. Isso foi dia 6/6. Até agora eu não recebi. Caramba. Ela deu uma liminar e foi para a segunda instância. Então, agora a gente vai começar do zero. É importante que tenha também esse entendimento e essa vontade do judiciário. Sim, porque de eles podem, né, ajudar ou prejudicar também, né? Exatamente. Nesse sentido aí. Veio uma médica aqui no podcast essa semana e ela falou que teve uma pessoa, um juiz, acho que era conhecido dela, foi perguntar para ela sobre informações, né, sobre a cannabis. Ela é prescritora e tudo. Acho que era, não sei se era no autismo, era alguma patologia. E aí ela mandou para ele alguns materiais, artigos e tudo, Sim. e tal. E aí logo depois, um tempo depois, ela leu uma notícia, uma matéria falando da decisão desse juiz, que era de alguma cidade que tinha sido inédita, inclusive lá nesse lugar, a favor, né, do tratamento judicializado, né, da cannabis. E ela viu que era o juiz que tinha pedido para ela a informação. Ou seja, ela ajudou o juiz, Sim, né, a ter o entendimento. A ter o entendimento. Por isso que eu falo. Mas foi, partiu dele essa vontade. Então, Manu, por isso que eu falo, a importância de um laudo médico, né, é fundamental. A importância do laudo médico. E uma boa defesa. Uhum. Se
se você não tiver uma das defesas, se você não tiver jurisprudência para colocar no processo, se você não tiver as informações para que o juiz tenha esse entendimento, fica difícil. Então, o juiz precisa entender da prioridade do tratamento, o juiz precisa entender que teve outros processos que seriam a jurisprudência a favor, para que ele possa ter uma base e dizer o sim ou não, entendeu? Então, assim, isso é fundamental. O laudo médico e uma boa defesa, um bom profissional para poder fazer é fundamental para dar resultado no. E aí o juiz, cara, ele tem ele atende várias ações diferentes. Ele não tem todo o conhecimento. Ele precisa de argumentos, ele precisa de ter base do que ele vai dizer sim ou não, porque é difícil para quem não conhece, né? Mas, assim, quanto mais informações puder colocar no processo e o juiz ter entendimento. Neide, a gente está chegando aqui ao final, né, do nosso episódio, passou tão rápido. E eu tenho algumas perguntas para fazer, que eu sempre faço aqui para os convidados, que é a zona de desconforto. Ai, meu Deus. Tá? Mas calma, vou pegar leve. Pega leve. Deixa eu tomar água, peraí. Tá. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: se você já pensou em desistir e por quê? Jamais. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Em nenhum, não passou nada pela minha cabeça. Nem um dia sequer. Nem nesse um ano que nós usamos, sem resultado, a gente pensou. Eu falei, não, eu vou à luta. Eu sei que vai trazer resultado. Eu acreditei, eu confio. É o que eu falo para os pacientes. Acredita. Não deu certo, tenta um produto. Não deu certo, muda para o outro. Só não para. Uhum. E você já ficou, assim, decepcionada com, sei lá, com algum médico, com alguma prescrição, com alguma forma que o tratamento do Vitor foi levado? Já. Já. E aí, o que você fez? Eu mudei de médico. Hoje, eu me emociono. Calma, toma uma aguinha. Porque o Vitor ficou com paralisia cerebral, coisa que o Vitor não era. Nossa. Devido a muitas crises, né? Oh, meu Deus. E eu me decepciono assim, talvez por profissional anteriores, não ter trocado informações com outros médicos. Porque eu levava vídeos para os médicos. Ó, o Vitor está convulsionando dessa forma, olha, dessa forma. Ó, são várias crises diferentes. E ninguém tinha diagnosticado o West. E aí, no 5º médico, depois de 60 crises, é que a gente descobriu. E aí, o que me deixou muito revoltada, eu tenho pastas do Vitor. Pasta com receitas, com tudo desse tempo todo. E eu levei para a médica. E naquele dia, o médico anterior, o 4º médico, ele deu um medicamento que fez efeito contrário no Vitor. Até hoje, ele faz esse efeito contrário. O Vitor ficou virado no siri. No siri. Até aí o Vitor ainda andava, caía, né? E ele não parava. A médica falou assim, coloca assim. Eu falo que ela estava atacada, Clídia. Deixa o moleque ali brincando, senta aqui pra gente conversar. Eu falei, doutora, ele tomou um medicamento e ficou assim, pior, tal. Ela falou assim, com quem você veio? Meu marido estava viajando. Eu falei, meu sobrinho, então chama teu sobrinho e fica com ele. Porque a doença dele, eu já tinha mostrado o vídeo pra ela, a doença dele é muito grave. Nossa, eu tremia. Eu estava aqui em São Paulo, eu não sabia como que eu tinha que ligar pro meu sobrinho para vir voltar para pegar ele. Que meu sobrinho estava com o carro lá embaixo. Aí meu sobrinho pegou, ela me deixou 1 hora lá fora esperando. Meu Deus. 1 hora. Quando ela entrou, ela falou assim, pois é, a senhora só está atrasada há 2 anos e 8 meses. Meu Deus. Eu nunca esqueço essa frase, Manu. Que absurdo. Aí eu falei assim, só tem certeza? Eu falei, vamos lá. Eu entrei aqui, era bom dia. Agora eu estou entrando, é boa tarde. Eu falei, a senhora tem certeza que eu que estou atrasada? Eu falei, a senhora já deve ter avaliado aí todo esse material, e a senhora viu que a senhora é a 5ª médica que eu estou vindo. Então, não sou eu que estou atrasada, são os seus colegas de profissão que estão atrasados ou erraram o diagnóstico do meu filho. E cadê o acolhimento, gente, dessa médica, pelo amor de Deus? Aí eu falei, e outra, a senhora é a 5ª, doutora. Se a senhora não trouxer o controle das crises, eu vou passar para o 6º, para o 7º, a 10º. E foi o que eu fiz.
entendeu? Eu vou... E assim, Manu, cada médico tem um conhecimento. Às vezes é bom, eu converso com muitos médicos. Então, assim, cada um tem uma história diferente, cada uma tem uma vivência diferente. Que nem esse medicamento, para outras crianças, não fez efeito contrário. Meu filho fez, né? Então, assim, outra médica, quando eu conversei, falou, Qual não... era o medicamento? O Frisium. O Vitor estava tomando Nitrazepam. E aí tiraram o Nitrazepam para colocar o Frisium. E o Frisium, ele surtou. E isso foi comprovado de novo, porque quando o Vitor... Isso foi no começo. Quando o Vitor voltou a convulsionar, que a gente foi tentar colocar esse medicamento, eu falei assim, eu acho que esse medicamento, quando ele fez efeito contrário. Aí ele falou, não vai fazer não. E fez. Aí eu conversei com outra médica e falou, Neide, é a mesma composição, só que tem alguma coisa de diferente nesse medicamento. E aí ela falou, eu já tive 3 pacientes que tiveram reações. Talvez a outra médica não teve. Teve agora, no caso do Vitor, entendeu? Nossa, e só uma coisa aqui que eu quero destacar é que a Neide não tem rede de apoio, tá? Ela faz tudo isso aí, eu não sei qual é os pulos que ela dá, mas ela dá. É ela e o marido dela. Como é que você faz? Por exemplo, agora o Vitor tá com quem? Então, eu marquei hoje, porque hoje meu marido não tem trabalho. O Zeca, preciso, assim, meu marido é José Roberto, mas a gente chama ele de Zeca. Ele é um parceiraço, cara. Ai, que bom. Hoje ele podia estar... ele é aposentado e autônomo, né? Ele podia estar curtindo, né, em casa e tal, mas não, ele vai trabalhar. Às vezes ele sai domingo, volta sexta, sai domingo, volta sexta, pra gente poder ter uma qualidade de vida melhor. O custo é muito alto com uma criança, né? Atípica, então. Atípica. E assim, é super parceiro, me ajuda quando tá em casa, fica com o Vitor. O Vitor fica melhor com o pai do que com a mãe. A mãe, ele é abusado, sabe? Ele fica me puxando o tempo inteiro, pra sentar no sofá, pra ficar no sofá. Com o pai, ele come bem, ele toma banho, sai do banho. Ele adora tomar banho e não quer sair do chuveiro. Com o pai, sai de boa. Então, É assim, que filho com mãe é mais manhoso mesmo, né? Não tem jeito. E assim, o Zeca é meu parceiraço, meu companheiro, que assim, se ele não estivesse do meu lado, eu acho que isso a gente tem que valorizar, porque muitos pais abandonam. E verdade. assim, ele é meu companheiro e tem que valorizar, porque se ele não estivesse comigo, eu não teria condições de custear tudo que a gente custeia. Por mais Zecas por aí. Por mais Zecas por aí, com certeza. Pronto. Neide, queria te fazer uma última perguntinha, que é: qual é a transformação que você deseja fazer na vida das pessoas? Qual a transformação? Olha, nessa luta aí, a gente vê muito egoísmo, muito ego nessa trajetória toda. Então, a transformação eu já estou fazendo de levar qualidade de vida para as pessoas, de dividir o meu conhecimento e a nossa história, para que outras famílias tenham a qualidade que nós temos, né? Que tenham a mesma vitória que nós tivemos, que tenha a criança sorrindo, que tenha a criança falando novamente. Às vezes a mãe fala, meu filho não fala. Eu falei, acredita que ele vai falar. Ele vai voltar a falar, né? Então, assim, eu acho que eu já estou fazendo. Eu quero transformar mais e mais famílias, porque eu acho que quando tem um ente doente na família, a família toda adoece. Com certeza. Então, eu quero transformar essas famílias, né? Quanto mais, e transformar as pessoas, que as pessoas possam ser mais acolhedoras, que elas possam ser mais, fazer mais doação ao próximo, amar o próximo. Verdade. Sabe? Porque a gente sente na pele, né? Quando o nosso filho é discriminado, quando tem um preconceito. Então, eu luto pela inclusão, eu luto pela qualidade de vida, eu luto para que as pessoas tenham esse entendimento que nós estamos aqui de passagem, Manu. O resto fica tudo aí, a gente vai embora. O resto fica. Inclusive o preconceito, inclusive o ego, inclusive achar que é o dono da verdade. E ninguém é o dono da verdade, né? Então, eu espero que eu consiga transformar muitas mais famílias e muitas pessoas que possam se doar
ao próximo. Que lindo, Neide. Obrigada, viu, por ter vindo. Amei Obrigada a nosso você. papo. Obrigada. Que a gente possa se encontrar muito mais vezes aqui, nos eventos. Quero ir lá conhecer o trabalho, né, seu trabalho da associação, indo nas Sim. escolas. Falei para você, né, que eu quero ir lá Sim, mostrar como é vamos. isso. E conta comigo. Pode Conta deixar, comigo, a eu vou gente contar vai se mesmo. ajudar. Eu acho que eu penso muito no seguinte, tudo é muito devagarinho, sabe? As coisas são bem devagarinho. Tudo tem o seu tempo, né? E a gente se conheceu e Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Eu E as creio pessoas muito erradas, Ele tira. E eu acredito muito. Deus, eu sou muito abençoada. A minha família é muito abençoada. E por mais decepções que a gente tenha nesse caminho, que a gente tem muitas decepções, no dia seguinte a gente fala, não, peraí, eu vou para a luta, Sim. né? Não, e Deus usa as pessoas para, às vezes, levantar a gente quando a gente está lá no chão, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu sei que desde o primeiro dia eu tive uma afinidade muito grande com você, quando a gente se conheceu no evento. E eu com você também. E, assim, eu falei, não, essa menina é luz, é força e vai levar qualidade de vida e conhecimento para meu Deus. todos, né? Ai. Então, assim, mais uma parceira que é humilde. Você é super humilde, você fala com meu todo Deus. mundo. E assim, e são pessoas assim que nós precisamos na nossa luta, Manu. A gente precisa fazer com que pessoas possam se tornar uma Manu. Oh, meu Deus, eu brinco que eu falo demais, né? Eu falo muito, mas é porque eu amo esse poder que as conexões trazem nas nossas vidas. Sim. Imagina, olha, a gente se conheceu lá no evento ano passado, mais de um ano, Mais de né? um ano. E assim, parece que as maio, eu coisas acho. vão se interligando Sim. como tem que acontecer e tudo, assim, realmente é coisa de Deus, né? É coisa de Deus. Obrigada, e Deus se Neide. une as pessoas boas. Verdade. Essa é a verdade. E te agradeço imensamente pelo convite, por poder dividir. Não sou essa Debeste que sabe falar, que sabe, né? Não, eu sou uma mãe simples, né? Tenho um trabalho, né? Trabalhei muito com diversos segmentos. Sério, Não, um eu trabalho trabalhei sério. com muitos segmentos. Então, eu trago essa bagagem que eu trabalhei, né? De consultora de vendas, de consultora de turismo para esse mercado, né? Mas assim, não sei falar muito bem, não sei Sabe fazer sim, uma que oratória isso, maravilhosa. E eu deixo fala sempre super falar, bem. eu sempre deixo meu coração falar. E eu só te fala muito bem agradeço esse coração, viu? por tudo e pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Neide. Tá bom? Até a Beijo. próxima. Até a próxima. Tchau.